O Tribunal Superior Eleitoral deu sinais de que será difícil a implementação do voto impresso nas eleições do ano que vem, mesmo que a medida seja aprovada pelo Congresso antes do pleito. Em nota oficial, o STF relatou que antes da implementação existe um longo processo de testes, etapas de desenvolvimento do software, treinamento de pessoal e outros procedimentos que devem ser cumpridos. O voto impresso é defendido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. O chefe do Executivo já deu declarações colocando em dúvida o sistema de urnas eletrônicas pelo qual são realizadas as eleições aqui no país. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, instalou em 13 de maio a comissão que analisará o voto impresso auditável. A PEC de autoria da deputada Bia Kicis exige a impressão de cédulas em papel na votação e na apuração de eleições, plebiscitos e também referendos aqui no Brasil. Vamos saber a opinião dos nossos comentaristas com um comentário um pouco mais reduzido, mas com aquele tempo bom de falar. Amanda Klein, você começa. É só apontar para um erro nessa premissa, né? Voto impresso auditável. As urnas hoje, as urnas eletrônicas já são auditáveis porque elas passam por uma série de fases e de etapas de testes, primeiro de segurança com ataques de hackers e de especialistas em cibersegurança. Eles até deixam os controles menos rígidos, menos rigorosos para que esses hackers possam efetivamente atacar as urnas e assim os desenvolvedores do software, né, ligados ao TSE, possam criar as vacinas, os antídotos para que nada aconteça no dia da eleição. E a verdade é que mesmo nesses ataques com menos rigor, né, em que as urnas propositalmente têm menos rigor, nem assim os hackers conseguiram invadir o sistema da urna, que não é ligada à internet, ela atua o tempo inteiro offline. Também tem o boletim de urna lá impresso, todos os votos afixados em cada sessão eleitoral, isso tudo é auditado, partidos políticos podem participar, a OAB participa, outros tribunais, representantes da sociedade civil, então todo esse processo é muito sério. Isso agora faz parte de um discurso político, não é exatamente novidade. O Congresso Nacional aprovou em 2015 o voto impresso, a presidente Dilma vetou, o Congresso derrubou o veto, depois o STF disse que é inconstitucional e agora foi apropriado pelos bolsonaristas, pelos apoiadores do Bolsonaro, como um discurso político, já prevendo uma vacina, dizendo que haverá fraude eleitoral caso o presidente não ganhe. E isso tudo ganha maior relevo, maior ênfase, porque o antípoda do presidente Bolsonaro, o ex-presidente Lula, participará muito provavelmente do pleito em 2022. Perfeito. Então não é verdade que as urnas não são seguras. Em 25 anos funcionando, nunca houve nenhuma evidência de fraude. As urnas são seguras. O problema é o discurso político. Esse discurso político, o principal alvo é enfraquecer a democracia e as instituições. Ok, Amanda Constantino, você. Que baboseira, né? Porque não é de hoje esse discurso, né? E não é só do bolsonarismo, né? A esquerda, o Ciro Gomes, o Brizola, o PDT, os tucanos, né? Caio Sampaio, todos eles falavam do problema da urna não ser auditável. E não é. O que é afixado ali é no final já da urna. E não o seu voto, você saber se foi para o candidato que você escolheu. É disso que se trata. Veja que no site do TSE tem lá mitos eleitorais de 2017, se eu não me engano, eles refutam uma outra desinformação que vem sendo ventilada por aí, de que o voto impresso é igual ao papelzinho que você leva para casa, né? O miliciano vai gostar. Baboseira, tá lá no site do TSE, é picotado, você não tem acesso, não encosta e ele cai numa urna. É só para você verificar que o que você votou foi de fato para o candidato que você queria. É só isso. Por que temem tanta transparência? Hoje o Globo malhava a deputada Bia Kicis porque usou a verba do gabinete dela, que é direito dela, para promover uma campanha dela, que é inclusive uma bandeira dela e que é transparência com seus eleitores. Enquanto que nada fala do uso de recurso público pelo TSE, usando como garoto propaganda o ministro Barroso, para dizer basicamente, la garantia sou eu, confia em mim. 25 anos de urna sem fraude, como é que sabe se não é auditável? O PSDB tentou e não conseguiu. Outra coisa, 25 anos deve estar obsoleto, né? Mas os Estados Unidos não fazem isso porque não têm capacidade tecnológica. O Barroso disse que temos um dos melhores sistemas do mundo e nós temos que acreditar nisso sem cair na gargalhada. Para fechar, Serrão. É o dogma da eleição totalmente segura, no qual somos obrigados a acreditar. A Justiça Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, TSE, são contra a transparência total eleitoral. Defendem o tal do trâmite sigiloso eleitoral. Agora eu chamo uma atenção, bolsonaristas, tomem cuidado. Estão usando o termo errado. O termo auditoria do voto é um termo
equivocadíssimo. E a nova regra a ser aprovada, ela prevê isso. Na verdade, o que precisamos do Brasil é que possa continuar existindo o voto eletrônico com a impressão do voto e, sim, aquele voto impresso, que vai para uma urna totalmente segura, tem que ser passado por um processo de recontagem pública do voto. É isso que precisamos no Brasil para acabar de vez com esse discurso e com a desconfiança de que existe fraude. Se o resultado do boletim de urna eletrônico conferir com o resultado da conferência física do voto, eleição limpa. Se não conferiu, pau, tem que fazer eleição novamente. Então a questão da PEC 135 está equivocada. Ela não vai melhorar o sistema como os bolsonaristas estão pensando. É melhor mudar essa PEC.